Hey pessoal, aqui é o Benício e nesse vídeo a gente vai resolver os dois desafios do vídeo anterior. Se você não viu o vídeo, clique aí no link para você ver qualquer pergunta, que a gente vai só responder ela. Para o desafio fácil então, que nem vocês viram aí no vídeo, o sólido formado é um sólido na verdade até conhecido por nós, né? Se você for observar o sólido que está sendo formado nessa figura da interseção da esfera com o cilindro, vai ser exatamente uma calota esférica. Ou seja, o que a gente vai ter que calcular aqui é o volume de uma calota esférica. E a gente sabe que o volume é simplesmente π vezes h ao quadrado sobre 3, que multiplica 3r menos h. Em que o r era exatamente o raio da esfera e o h era igual à altura da calota esférica. Como a gente já sabe o raio, que é igual a 34 milímetros, só falta encontrar a altura em h para determinar o volume desse sólido formado, né? Para a gente fazer isso, como é que a gente vai encontrar isso, hein? Observa só o seguinte, se você olhar de lado a figura, o cilindro a gente vai ver como sendo simplesmente um retângulo, né? E repara que na interseção dos dois, a gente sabe que a base do cilindro está bem na superfície da esfera. Ou seja, repara que do centro da base do cilindro até um ponto na superfície da esfera vai ser exatamente o raio do cilindro, que é igual a 16 milímetros, como estava dado na questão. Como o raio da esfera é igual a 34 milímetros, a gente sabe que o tamanho dele é 34, a gente consegue encontrar então quanto que vai aquele pequeno pedacinho ali do triângulo retângulo. Como que a gente faz isso? Teorema de Pitágoras, né? Se você fizer isso, você vai encontrar que aquele tamanho é igual a 30. Meu desenho está um pouco fora de escala, mas é a vida. Como do centro da esfera até o topo vai ter que ser o raio da esfera, então aquele pedacinho ali em cima vai ter que ser simplesmente igual a 4 milímetros, certinho? Então pronto, e repara que esse valor é exatamente a altura da calota esférica. O que a gente tem que fazer agora é substituir os valores e fazer a conta. Logo, para o desafio fácil, a resposta é simplesmente 1.568 π dividido por 3. E esse valor é aproximadamente 1.642 milímetros cúbicos, ou 1,642 ml. Então, se você não viu nada a respeito de calotas esféricas, tem um vídeo meu falando desse assunto, como calculo o volume e tal. Clica aí no link aí se você não viu esse vídeo ainda. Agora vamos resolver aqui o desafio difícil. No caso desse desafio mais complicado, a gente vai considerar aqui o espaço tridimensional com 3 eixos, o eixo x, y e z, e vamos observar que o sólido formado nesse caso, pelo cubo cujo lado era 32 milímetros, com a interseção da esfera, cujo raio era 34 milímetros, vai ser uma figura um pouquinho mais exótica, né? Vamos colocar essa figura aí no espaço tridimensional. Muito bem. Para a gente calcular quanto que vale esse volume, infelizmente não vai ter uma fórmula pronta para isso não, tá? Aqui a ideia vai ser a seguinte, vamos tentar aproximar o volume desse sólido por vários prismas pequenininhos, por vários paralelepípedos retos retângulos pequenininhos. Com apenas um paralelepípedo é difícil a gente estimar o volume daquele sólido. Mas observe que à medida que eu faço a base desse paralelepípedo ficar cada vez menorzinha, eu consigo preencher mais paralelepípedos para poder ficar com um formato mais próximo do sólido que a gente quer calcular o volume. Okay? Até um ponto em que a gente vai ter exatamente o volume do sólido desejado. Então, quando a base desses pequenos paralelepípedos forem bem pequenininhas, a soma de todos esses volumes pequenininhos vai ser exatamente o volume do nosso sólido. Repara que vai aparecer uma integral no meio do caminho, né? Tá, e como é que a gente vai calcular o volume desses pequenos paralelepípedos? Vamos dizer que a base tem dimensões bem pequenininhas, um dx e um dy, tudo bem? Uma pequena variação no x e uma pequena variação no y, é uma pequena basezinha. A altura desse paralelepípedo, vamos dizer que é exatamente o valor da função que determina a superfície desse sólido que a gente está querendo calcular o volume, né? Só que repara que essa superfície aí vai ser uma superfície da esfera. Então a função que vai determinar essa superfície vai ser exatamente a equação geral de uma esfera, que a gente sabe que é x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, mais z menos z do centro ao quadrado, e isso é igual ao raio ao quadrado. Beleza? Agora, repara que se a gente considerar o nosso sólido na origem do plano cartesiano, as coisas facilitam um pouquinho para nós. Ao invés de deixar deslocado ali como estava antes, vamos deixar dessa maneira. Dessa forma, repara que o x e o y do centro da esfera vão ser iguais a zero. E quanto que vale a posição z do centro da esfera? Se você lembrar na resolução do desafio antigo, os valores eram praticamente os mesmos, né? A gente vai encontrar que a posição do centro da esfera vai estar no ponto z igual a menos 30. Então essa aí vai ser a equação geral dessa esfera. Vamos lembrar que o raio é igual a 34 milímetros, a gente pode substituir ali também. Então tá aí a equação geral dessa esfera. Como a gente está querendo escrever a altura em função de x e y, ali repara que a altura do sólido vai ser exatamente o valor do z, né? Se você isolar o z nessa equação, você vai encontrar essa expressão daí. Esse z é exatamente o f de x, y. Ou seja, agora a gente sabe calcular o volume desse pequeno paralelepípedozinho. O volume desse pequeno paralelepípedozinho vai ser exatamente a área da base vezes a altura.
A base tem dimensões dx e dy e a altura é f de xy. Se você multiplicar esses três valores, você encontra o pequeno volumezinho desse paralelepípedo. Para encontrar o volume do sólido todo formado, basta a gente então fazer a integral desses pequenos voluminhos, né? A gente vai fazer a soma desses pequenos voluminhos, beleza? Aí a gente tem uma integral dupla então, né? Que a gente tem ali o dx e o dy. Se você nunca viu integral dupla antes, relaxa que a ideia é bem tranquila. Repara só o seguinte, nesse caso o cubo tinha dimensão 32 milímetros, né? O lado do cubo era 32 milímetros. Quando a gente colocou então o sólido no centro do plano cartesiano, repara que essa integral vai estar variando de menos 16 até 16 para o x e para o y. Para calcular essa integral dupla, basta você, por exemplo, se você quiser, integrar primeiro em x, depois integrar em y. Poderia sem problema nenhum. Ou seja, é só resolver duas integrais simples. Para simplificar um pouquinho a nossa vida, a gente poderia também fazer o seguinte, a gente poderia considerar apenas o volume do sólido estar no primeiro quadrante do plano cartesiano. Isso porque o sólido ele é simétrico, né? Se o sólido ele é simétrico, repara que o volume do sólido inteiro vai ser simplesmente 4 vezes o volume de agora de uma integral, que vai estar indo de 0 até 16. Isso vai simplificar as coisas só um pouquinho. O problema dessa integral é que ela não é fácil de calcular. Se você jogar no Wolfram, por exemplo, você vai ver que o resultado é uma coisa, na verdade, um pouco bem bizarra. Então, para nós aqui que a gente está interessado, por exemplo, no valor numérico, a gente pode fazer uma aproximação. Essa integral já é a resposta da nossa questão. Se você jogar no Wolfram, por exemplo, essa conta aí toda, você vai encontrar que o volume do sólido desejado é aproximadamente 1.373 milímetros cúbicos, ou 1,373 ml. Mas imagina que alguém bota uma arma na sua cabeça e fala, calcula esse negócio aí na mão pra mim, com, sei lá, um erro menor do que 2% ou 5%, não sei. Como é que a gente faria isso? Calcular essa integral beiraria o impossível. Uma coisa que a gente poderia fazer para aproximar o valor dessa integral é usar a expansão binomial fracionária, que eu comentei no vídeo anterior aí, né? Lembra que a raiz quadrada de 1 menos x era aproximadamente 1 menos x sobre 2, menos x ao quadrado sobre 8, menos bababá, e por aí vai, né? É toda uma série. Mas como a gente quer aproximar, vamos usar apenas esses primeiros três termos aí, ó. Repara que ali no integrando tem uma integral, um integrando horroroso e um menos 30 ali no final, né? Você pode separar, por exemplo, aquelas duas integrais, para poder ficar uma coisa mais fácil. A integral dupla de 0 até 16 de 30 dx dy, pô, moleza, né? Vai ficar só 30 vezes 16 ao quadrado, se você integrar em cada variável separadamente. Para outra integral, vamos fazer essa substituição aí, ó, da expansão binomial fracionária. Olha que beleza, se você colocar o 34 em evidência, você pode colocar ele para fora dessa raiz e a expressão ficar daquele jeito que está ali dentro. Calcular essa integral é muito difícil. Usando coordenada polar também fica complicado. Talvez fique até mais fácil do que usando coordenada cartesiana. Porém, assunto de integrais polares, vamos deixar isso para outro assunto. Vamos só substituir essa aproximação aí, ó, da expansão binomial no integrando. Fazendo isso, repara que agora o integrando todo é um polinômio em cada uma das variáveis. Ou seja, você consegue integrar tranquilamente essa expressão sem problema nenhum e avaliar ela de 0 até 16. Se você fizer essa conta toda, você vai encontrar que essa integral está ficando igual a esse número daí, que é 308.006.912 dividido por 221.085. Muito bem. E essa conta é aproximadamente 1.393,16 milímetros cúbicos, que é um erro de cerca de 1,4% em relação ao valor original. Ou seja, tá aí uma aproximação para essa conta, se a gente precisasse fazer na mão, por exemplo. Mas lógico que jogando o Wolfram a gente conta uma aproximação muito melhor. O valor exato, infelizmente, não é uma coisa assim tão simpática para nós, mas fazer o quê? A vida às vezes não é tão simpática com a gente também, né? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e feliz ano novo! Vamos ver se o ano que vem melhora, né? Falou! Aqui, ei, oh.